Fala galera, tudo bem com vocês? Ramon Moraes aqui para mais um vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as melhores oportunidades desta quarta-feira, 24 de julho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar aquele seu like para fortalecer nosso trabalho. Se inscrever no canal, que assim que sair vídeo novo você vai receber em primeira mão quais são os melhores palpites do dia. E se você tem um amigo que gosta de fazer aquela fezinha, gosta de futebol, indique nosso canal para ele também. Assim fortalece nosso trabalho e faz com que a gente continue trazendo conteúdo para você todos os dias. Agora eu vou mostrar para vocês quais foram os jogos que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje. Vamos começar aqui pelo Criciúma e Fortaleza. Vamos observar a tabela de classificação. Fortaleza, quarto colocado do campeonato, com 32 pontos. Criciúma, 15º colocado com 17 pontos. Jogando dentro de casa, Criciúma tem 8 jogos, sendo 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza como visitante tem 7 jogos jogando como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Agora vamos ver a sequência de jogos das equipes. Fortaleza vem de 4 jogos de vitórias consecutivos. Já o Criciúma é o oposto dele, tem 4 jogos que ele não vence uma partida. Fortaleza sofreu gol nas suas últimas 3 partidas. Dos últimos 7 jogos do Fortaleza, 5 teve mais de 2,5 gols. Observando o mercado de escanteio, dos últimos 7 jogos do Fortaleza, 5 teve mais de 10,5 escanteios. Já observando os jogos do Criciúma, dos últimos 7, 5 teve menos de 10,5 escanteios. Agora vamos observar o confronto histórico entre eles. Podemos observar aqui que não teve nenhum jogo da Série A ainda entre Fortaleza e Criciúma. Esse vai ser o primeiro. Teve aqui pelo Campeonato Série B, e um jogo o Criciúma ganhou de 2-0 e o outro Fortaleza ganhou de 2-0. Esses dois jogos aqui eu não vou levar em consideração porque ele foi em 2008, então faz muito tempo já. Os últimos jogos do Criciúma dentro de casa, ele não perdeu nenhuma vez, teve 2 vitórias e 3 empates. O Fortaleza como visitante no campeonato, teve as últimas 4 jogos, ele teve 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória sobre o Flamengo. Baseado nesses dados que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é Criciúma um empate e mais de 1 gol na partida. O próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre o Cruzeiro e o Juventude. Observando a tabela de classificação, Cruzeiro 7º colocado com 29 pontos, já o Juventude 12º colocado com 21 pontos. Agora vamos ver o Cruzeiro como mandante. Ele tem 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 7 vitórias. Já o Juventude como mandante tem 7 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Observando a sequência de jogos das equipes, o Juventude vem de 5 jogos sem derrota. E em relação ao mercado de cartões, dos últimos 8 jogos do Cruzeiro, 6 teve menos de 4,5 cartões. Já observando o histórico da partida entre eles, o Juventude nunca perdeu para o Cruzeiro. Ele ganhou uma vez de 1-0 e empatou em 0-0. Baseado nos dados que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é o Cruzeiro ganhar um dos tempos e o Juventude ter o maior número de cartões na partida. Próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre o Botafogo e o São Paulo. Botafogo, líder do campeonato, tem apenas 3 derrotas no campeonato. São Paulo, 5º colocado, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Observando aqui o São Paulo como mandante, ele tem 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo é o melhor visitante do campeonato, com 9 jogos e 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Observando a sequência de jogos das equipes, o Botafogo vem de 5 jogos de vitórias consecutivas, tem 7 jogos que ele não perde e há 4 jogos ele não sofre gol. Observando o mercado de cartões, dos últimos 7 jogos do São Paulo, 6 teve mais do que 4,5 cartões. Observando o mercado de escanteio, dos últimos 9 jogos do São Paulo, 8 teve menos de 10,5 escanteios. E dos últimos 6 jogos do Botafogo, 5 teve menos de 10,5 escanteios. Agora nós vamos observar o confronto histórico entre os dois times. Como podemos ver aqui, o Botafogo não perde para o São Paulo. Um empate em 0-0. Ganhou de 2-1. Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. E o último jogo que ele perdeu foi em 2020. Ou seja, 5 jogos sem perder já para o São Paulo. Além da boa fase que ele vive atualmente, líder do campeonato. Baseado nesses dados, o meu palpite para esse jogo é Botafogo um empate e menos de 4 gols na partida. O próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre o Vitória e o Flamengo. Olhando a tabela de classificação, Flamengo 3º colocado com um jogo a menos, 34 pontos. Já o Vitória, 17º lugar da tabela, ele abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Observando o histórico aqui como mandante, o Vitória tem 9 jogos em casa nesse campeonato,
sendo 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Flamengo como visitante, ele é o segundo melhor visitante do campeonato com 8 jogos, sendo 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Observando a sequência de jogos das equipes, o Vitória vem de 3 jogos de derrotas consecutivos. Ambos os times sofreram gol nos seus últimos 6 jogos. Dos últimos 6 jogos do Flamengo, em 5 oportunidades teve mais de 2,5 gols. Observando o mercado de cartões, dos últimos 6 jogos do Vitória, 5 teve mais de 4,5 cartões. Agora, observando o confronto histórico entre as equipes, o Flamengo não perde por Vitória há 3 jogos consecutivos. O último jogo que aconteceu entre eles foi em 2018, com uma vitória do Flamengo de 1-0. Ou seja, então tem muito tempo que não ocorre um jogo entre essas duas equipes. Não vou levar muito em consideração o retrospecto, porque já tem muito tempo para trás. Vamos observar os últimos jogos do Flamengo como visitante. Ele tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o Juventude. E o Vitória jogando em casa tem 2 derrotas e 3 vitórias. Baseado nesses dados que nós acabamos de analisar, o meu palpite para o jogo é o Flamengo ganhar um dos tempos e ele ter pelo menos um escanteio no primeiro tempo nessa partida. O outro jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia. Observando a tabela de classificação, Bahia, 6º colocado aqui com 30 pontos. O Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, apenas 11 pontos. Jogando dentro de casa, o Atlético Goianiense tem 8 jogos, não venceu nenhum, empatou 2 e perdeu 6. Já o Bahia como visitante tem 9 jogos, sendo 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Observando a sequência de jogos das equipes, o Atlético Goianiense vem de 5 derrotas consecutivas, tem 9 jogos que ele não vence no campeonato, sofreu gol nos seus últimos 7 jogos, e o Bahia sofreu gol nos seus últimos 4 jogos. Dos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, 4 teve mais de 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos, 6 ambas as equipes marcaram. Observando o mercado de cartões agora. Dos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, 4 teve mais de 4,5 cartões. E dos últimos 7 jogos do Bahia, 5 teve mais de 4,5 cartões. Agora observando o mercado de escanteio. Dos últimos 7 jogos do Atlético Goianiense, 6 teve mais de 10,5 escanteios. Observando o confronto histórico entre as equipes, podemos ver aqui que o Atlético Goianiense tem 5 jogos sem derrota. Sofreu gol nos últimos 3 jogos entre eles. E o Bahia sofreu gol nos últimos 5 jogos entre eles. Ambas as equipes marcaram em 4 das últimas 5 oportunidades. Baseado nesses dados que nós acabamos de analisar, o meu palpite para esse jogo é Bahia ou empate e o Bahia fazer pelo menos um gol na partida. E o último jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre Fluminense e Palmeiras, onde o Palmeiras, segundo colocado do campeonato, já o Fluminense, vice-lanterna do campeonato, né? Igualado ali o ponto do Atlético Goianiense. Jogando como visitante, o Fluminense tem 8 jogos, sendo uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Já o Palmeiras, jogando como visitante, tem 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vendo a sequência de jogos das equipes aqui, dos últimos 8 jogos do Fluminense, em 8 teve menos de 2,5 gols. E já relacionado ao mercado de escanteio, dos últimos 7 jogos do Fluminense, 6 teve menos de 10,5 escanteios. Agora nós vamos olhar o retrospecto do jogo entre as equipes. O Fluminense sofreu gol nos últimos 8 jogos que ele enfrentou o Palmeiras. Dos últimos 9 jogos que teve entre eles, 7 teve menos de 2,5 gols. Com relação ao mercado de cartões, dos últimos 5 jogos entre eles, 4 teve mais de 4,5 cartões. E dos últimos 5 jogos entre eles, 5 teve menos de 10,5 escanteios. Baseado nesses dados que nós acabamos de analisar, o meu palpite para esse jogo é Palmeiras ou empate, para o Palmeiras ter o maior número de finalizações no jogo e para ambas as equipes tomarem cartão. E esses foram os palpites para o dia de hoje. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Agora você vai receber de presente um super bingo com todas as análises que nós acabamos de fazer. E te espero no próximo vídeo. Tamo junto.